Olá pessoal e bem-vindo ao segundo Hangout do Batatolândia. Valeu mesmo pelas pessoas que têm mandado e-mail e comentário elogiando o site, mais uma vez, valeu. Se vocês continuarem acessando, eu vou continuar fazendo. Eu tenho hoje, na verdade, são três temas que eu vou falar hoje, né? Eu vou terminar de responder umas perguntas do Danilo, que foi a pessoa que mandou as perguntas para o primeiro Hangout. Depois eu vou responder a pergunta do Alan, ou Alan, não sei se é Alan ou Alan, vou falar Alan. E depois tem uma pergunta da Laís também, que são três perguntas que eu acho que ainda não foram abordadas no site, ou nos comentários, ou no fórum, ou em nenhum lugar. Tá? Mais uma vez, quem tiver dúvida, ou tiver qualquer receio, ou quiser saber qualquer coisa sobre viver na Alemanha, ou estudar na Alemanha, ou trabalhar na Alemanha, enfim... a única coisa que você tem que fazer é, vai lá no Facebook fanpage e deixa uma mensagem para mim com a sua pergunta, que assim que eu puder eu faço mais um vídeo respondendo a sua pergunta também, tá? Tem sido muito intenso aqui na China, tenho feito muita coisa e infelizmente eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter para investir no site e investir em botar mais informação lá, mas eu vou, à medida do possível, eu vou fazendo, e os vídeos eu posso, por exemplo, hoje, um dia à noite, eu não tenho nada para fazer, eu posso fazer um vídeo e rapidinho e responder algumas perguntas, tá? Então, bom, vamos às perguntas do Danilo. O Danilo, eu não sei se vocês assistiram o primeiro Hangout, mas se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assistam primeiro esse Hangout, para vocês entenderem do que se trata das perguntas dele. Basicamente, ele está com plano de ir para a Alemanha junto com a Fernanda, que é a namorada dele, e eles gostariam de ficar lá um tempo tentando achar um lugar, para uma vaga de emprego em algum lugar, e posteriormente, em posse dessa vaga, conseguir obter um visto ou um blue card, e alguma possibilidade de ficar na Alemanha por um tempo maior, trabalhando lá, fazendo carreira lá. Então, a gente falou sobre isso na vez passada, eu respondi algumas das perguntas dele e ele então fez os planos dele de acordo com as dicas e com as sugestões que eu dei. E ele mandou mandou mais perguntas, mais coisas que ele gostaria de saber. No vídeo passado eu sugeri que ele fizesse um mestrado na Alemanha, porque ele já tem um curso no Brasil. E se você for fazer um mestrado, se você for estudar na Alemanha, você adquire um visto que ele tem uma validade bem maior do que qualquer outro visto que você possa adquirir. E ele também permite que você faça até, se eu não me engano, 90 dias de trabalho no ano, de 8 horas, ou 180 dias de 4 horas de trabalho. Eu acho que isso agora está maior, eu acho que esse limite agora eles aumentaram, inclusive. Então é um bom visto, porque você tem a possibilidade não só de estudar, se você quiser aprender alemão, você também pode com esse visto, e você tem a possibilidade de ganhar um dinheirinho extra, nas suas horas livres, legalmente. E ele aceitou a minha sugestão, está vendo agora a possibilidade de fazer o mestrado lá, e ele então quer saber como é que funciona esse negócio de fazer mestrado numa universidade alemã, porque eu não sei, eu nunca fiz mestrado aí, então eu não sei como é que funciona em Portugal e no Brasil, como é que é isso, mas eu acho que você tem que ter um orientador, até para você começar a fazer, você tem que ter alguém que seja a pessoa que vai te orientar durante esses 2 anos, ou não sei quanto tempo que é aí. Na Alemanha, a banda toca de um jeito um pouquinho diferente. Na Alemanha, o mestrado é quase que já certo, entendeu? Pouquíssimas pessoas e pouquíssimas carreiras vão fazer só os 3 anos de bacharelado e depois parar, tá? Até porque o mercado na Alemanha é composto de pessoas muito bem preparadas e muito bem educadas, então se você na maior parte das carreiras, se você fizer só os 3 anos de bacharelado, dificilmente você vai ter uma oportunidade de competir com essas pessoas depois, entendeu? Então já é quase que subentendido que todo mundo, pelo menos na engenharia, na informática e tantas outras carreiras, já é quase que subentendido que essas pessoas vão fazer um mestrado depois,
E a duração total do estudo, então, são 5 anos. São os primeiros 3 anos de bacharelado e os últimos 2 você faz o mestrado. Em algumas carreiras, como biologia e até psicologia, é quase que subentendido que você tem que ter um PhD, entendeu? Porque quase todo mundo nesse ramo vai ter o seu PhD. Então, só o mestrado já é assim, é considerado pouco, tá? Mas na engenharia e nas áreas técnicas, o mestrado ele ainda é o, digamos assim, o normal, né? E como isso funciona é o seguinte: depois de que você termina o seu bacharelado, ou se você vem de um país onde você já tem o seu bacharelado, você inicia o mestrado na universidade alemã e você vai assistir aulas. A universidade na Alemanha, no momento, ela utiliza o mesmo sistema unificado de educação que é usado em toda a União Europeia. Então você tem um número certo que se chama credits, em inglês, né? Eles usam o termo em inglês, que são pontos, são créditos, né? Que você tem que fazer para você terminar o teu mestrado. E para o bacharelado são 180 credits e para o mestrado são 120 credits, tá? E cada aula costuma ter, sei lá, 4 ou 5 credits, tá? Só que você não vai fazer todo esse curso só em aula, você tem também no final a tese de mestrado que sozinha toma tipo 20 credits. Então tem também outras atividades que você faz extraoficiais, assim, que não tem a ver com sentar na aula e fazer uma prova no final, que também vão te dar vão contribuir para esses 120 credits. Eu acho que no total, se eu me lembro bem, no mestrado de aula, que você tem que sentar lá e assistir uma aula e depois fazer uma prova, eu acho que são um total de 70 credits. Tá? Os outros 50 dos 120 você vai fazer através da tese e projetos, enfim. Mas isso vai mudar um pouco de curso para curso. Então, você não tem que achar um orientador para você iniciar o mestrado, mas você vai ter que achar um orientador para você terminar o mestrado, porque para fazer o Masterarbeit, que é a tese de mestrado, você vai ter que achar uma pessoa que queira te orientar no tema que você quer fazer. Então você vai ter que, sei lá, no meu caso, engenharia automotiva, Ethernet para automóveis, por exemplo. Eu tenho que achar, né? Eu tive que achar o que eles chamam de instituto, que é tipo um departamento, onde esse tema é pesquisado, e lá você tem várias pessoas, geralmente são doutorandos, e essas pessoas elas estão fazendo a tese de doutorado delas num tema muito parecido, e você vai lá e fala com elas, diz que você gostaria de fazer a sua tese de mestrado nesse ramo e tal, e elas vão, se elas aceitarem, elas vão te orientar na sua tese de mestrado, na esperança de, no final, o conteúdo da sua tese de mestrado auxiliar também na pesquisa deles da tese de doutorado, entendeu? Então é meio que tipo assim, uma coisa que uma mão lava a outra. Então, ô Danilo, no que diz respeito a mestrado é isso. Você não tem que achar uma pessoa para você iniciar o mestrado, mas você vai ter que achar alguém no final, né, do curso para você encerrar, tá? Eu acho que não teve outras perguntas da sua parte, então eu vou pular para as perguntas do Alan. Ele quer saber que ele também, a situação dele é semelhante à situação do Danilo, ele está querendo ir para a Alemanha junto com a namorada, estudar lá e depois do estudo tentar achar uma vaga de emprego na Alemanha. E ele me pergunta o seguinte, aliás é uma pergunta interessante, ele quer saber se o que ele estuda é análise de dados ou sistemas, enfim, eu acho que é alguma coisa ligado à informática. E ele quer saber se tendo curso, né, nesse ramo, se é muito fácil achar uma vaga de emprego lá depois. Bom, felizmente para você, eu acho que sim, porque informática e engenharia são os dois fortes da Alemanha em termos de geração de emprego, de vagas. Então, eles estão sempre buscando gente qualificada nesse ramo, porque
basicamente são os pilares da tecnologia, entendeu? E a Alemanha é um país que investe muito em tecnologia e que baseia a sua economia muito em tecnologia, em pesquisa e desenvolver, enfim, novos métodos. Então, gente desse ramo, sim, é sempre bem-vindo na Alemanha, tá? E os salários costumam ser bem legais, digamos assim, né? Junto com os dos engenheiros. Então, se você está indo para a Alemanha para estudar informática, eu recomendo, eu acho que você vai ter excelentes chances depois, contando que você, né, fale alemão, não seja só aquela pessoa que vai chegar lá e vai... Você também tem que saber vender a sua pessoa, eu acho, né? Mas eu acho que isso também, com o tempo, se você já não tem essa capacidade, com o tempo é uma coisa que você vai vendo como é que faz, você vai acabar pegando o jeito da coisa. E ele quis saber também, uma vez que você já está no mercado na Alemanha, se existe preconceito deles, né, com pessoas que estão indo para lá para fazer exatamente o que ele está querendo fazer, que é trabalhar na Alemanha. Pô, eu não sei se você já leu o meu blog ou se você lê bastante o meu blog ou não, mas eu sou bastante, com certos temas eu vou direto ao assunto. Então eu vou direto ao assunto nesse tema também, doa quem doer, e acho que a resposta é sim, existe preconceito com estrangeiros na Alemanha, isso assim, honestamente eu não sei nem se tem como discutir o caso inverso, porque eu acho que todo estrangeiro que já esteve na Alemanha vai sentir isso e vai confirmar. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão bater o pé e dizer que não, isso não existe, mas eu fiquei lá 7 anos e meio e eu trabalhei em diversos setores, em diversos níveis da sociedade da Alemanha, então confia em mim, eu sei o que eu estou falando, existe. Entendeu? Mas isso é uma coisa que durante todo o seu tempo na Alemanha, você vai ter que aprender a conviver com isso, porque isso vai estar sempre presente na sua vida lá, entendeu? A Alemanha é um país extremamente sofisticado, extremamente avançado, de ideias avançadas, de pessoas estudadas, tá? Mas a Alemanha não é um país, ou não se vê ainda como um país de imigração para estrangeiros. Eles ainda acham que eles não são. Apesar de que você anda na rua, você ouve 4 ou 5 idiomas todos os dias, em todo lugar que você vai, e eles ainda não assimilaram, aceitaram isso, entendeu? E honestamente, o povo alemão ele é muito cheio de si próprio, isso é fato. Eles se acham melhor que as outras pessoas, eu acho. Isso você vai ver e você vai ter que saber lidar com isso, entendeu? No meu caso, isso sempre foi um pouco mais radical, pelo fato de eu ter sempre trabalhado num ramo onde as pessoas são mais, digamos assim, eu acho que eu era o único estrangeiro no meu escritório, digamos assim, trabalhando com pessoas muito bem preparadas, entendeu? Num ramo que é engenharia automotiva, que é um ramo, digamos assim, também sofisticado, onde você não vê muita gente assim, que não seja preparada academicamente, enfim. Então, eu também tive o azar de trabalhar com pessoas, durante muito tempo, trabalhar com pessoas de cidades assim, mínimas, de povoados, pessoas que nunca saíram da Alemanha, ou pessoas que, numa situação, não sabiam nem que precisavam de passaporte para viajar para um outro país, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa existe, entendeu? Esse tipo de pensamento com estrangeiros, especialmente porque, aliás, eu acho que se você é um estrangeiro da Inglaterra, se você é um estrangeiro dos Estados Unidos, se você é um estrangeiro da Suécia ou da Noruega, acho que realmente não existe o preconceito contra você. Mas tem um post que eu escrevi uma vez, e eu esqueci o nome do post, eu não sei. Mas nele eu menciono que os alemães têm na cabeça uma linha imaginária da competência, entendeu? E todo mundo que vive ou que veio de qualquer país abaixo dessa linha, quando você chegar lá, você não vai ser levado a sério. Você não vai. Você vai ter que se fazer ser levado a sério, entendeu? Eles vão te duvidar, eles não vão seguir você, você vai dar uma opinião,
a sua opinião nunca vai ser aqueles vão aceitar de cara. Então, você está no mercado alemão, dependendo do ramo que você vai estar, mas pelo menos no meu, tá? Trabalhando com as pessoas que eu trabalhei, é um teste de, digamos assim, todo dia você tem que provar para as pessoas que você não é tudo aquilo que elas já achavam que você era antes mesmo de te conhecer. Entendeu? Isso é uma coisa que você vai ter que fazer todos os dias, em todas as situações, seja na rua, seja no trem, seja na pessoa que esbarra em você, na faculdade. Existe aquele preconceito, né, do nosso povo, que em muitos casos até procede, né, de pessoas que não podem ser levadas a sério, que não querem trabalhar, que querem dar um jeito em tudo, um jeitinho fácil. E você chega no lugar, você já vai estar, esse karma você carrega com você, entendeu? O que você faz com isso, aí vai depender do seu talento individual, entendeu? No meu caso, eu sempre usei isso ao meu favor, na verdade, entendeu? Porque eu sempre achava que eles achavam que não esperavam absolutamente nada de mim, entendeu? Nada, nada. Em todo lugar que eu chegava, ninguém esperava absolutamente nada. Até via que eu não era de lá, que eu vinha do Brasil, enfim. Então, qualquer coisa que eu realizava era assim como se fosse tipo, era uma surpresa assim muito para as pessoas, entendeu? Porque elas não esperam nada de você. E você já chega mostrando algum serviço, você já acaba, meio que, é a mesma coisa que você pegar um martelo, entendeu? Você quebrar, tipo aquele gelo, entendeu? Você dá um banho de água gelada nas pessoas. E então nisso que elas se desequilibram, você usa a oportunidade para se posicionar da maneira que você quer. Entendeu? Isso é outra coisa também, falando de Alemanha. Na verdade, eu já estou saindo um pouco do tema, mas já que eu estou falando disso, eu vou continuar. A Alemanha, ela tem... Isso está num post que eu fiz também, eu acho. Que eles não sabem como lidar com surpresas, entendeu? Eles têm tudo muito bem planejado e tudo na cabeça deles funciona do jeito que eles acham que funciona. Então, se você chegar lá surpreendendo, se você chegar lá, tipo, colocando eles num campo estranho, num lugar que eles ainda eles não sabem como lidar com aquilo, você basicamente faz com eles o que você quer. Entendeu? Você domina a situação. Principalmente se essa surpresa que você dá. Principalmente não. Apenas se essa surpresa que você causar for uma coisa positiva. Né? Então, eu acho que a sua pergunta foi respondida. Se você tiver mais alguma dúvida quanto a isso, ou quanto a esse tema, tem uma série de posts chamado Série Auslander no site. Lá eu também menciono algumas coisas a respeito disso. Você pode olhar lá, ou você pode também me mandar mais perguntas, eu fico contente em responder. Quem não concorda comigo, comentários abaixo. Mas eu acho que com isso eu respondo a sua pergunta, né? Eu vou então passar para a pergunta da Laís Cunha, tá? Ela deixou um comentário no Facebook fanpage, deixou um comentário no site também, e enfim, a pergunta dela tem a ver com o fato de que eu disse em algum post, que você pode achar apartamento na Alemanha por 250 euros um mês, e ela está tentando achar esses ditos apartamentos e não consegue achar esses apartamentos em lugar nenhum. Eu acho que eu coloquei um link no comentário que ela fez para um lugar onde você podia achar por acaso um apartamento por 250 euros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes algum post eu posso ter escrito há 2, 3, 4 ou até 5 anos atrás. O Batatolândia existe há 6 anos. Às vezes, algumas coisas podem não estar mais atualizadas, entendeu? Quando eu disse que você pode achar um apartamento por 250, é possível sim, mas é uma coisa que você vai ter que buscar. Você vai ter que
ter sorte, você vai ter que estar buscando no lugar certo. Às vezes, o apartamento que você vai achar por esse preço não vai estar no local em que você gostaria de viver, entendeu? Então, sempre você vai ter que fazer algum sacrifício para poder achar essas coisas mais em conta, né? Eu dei essa informação julgando pela região onde eu vivi na Alemanha, que é no norte da Alemanha, numa cidade universitária, tá? No norte da Alemanha, e lá é possível achar apartamentos por esse preço. Eu até copiei o link, né, de alguns apartamentos por esse preço na minha cidade. Alguns eram um pouquinho abaixo, tipo 239, 249, outros eram um pouquinho acima, por 270, 280, 300, mas oscilando por nessa faixa. E, né, gente, não vai ser um apartamento não vai ser uma cobertura, vai ser um apartamento de um quarto, onde você vai ter que provavelmente dividir quarto e sala numa kitnet, né? É o que sai por esse preço, mas é a situação aqui. Assim, acho que a maior parte, se não todo mundo que vem para cá estudar vive, e até os próprios alemães vivem, entendeu? Então, assim, eu ainda continuo achando que é possível você achar apartamento por esse preço, mas não em Munique, não em Frankfurt, não em Stuttgart. Isso é uma coisa que eu já repeti dezenas de vezes em vários posts, que custo de vida depende da região, isso é muito importante. Custo de vida na Alemanha depende da região. Nesse momento, eu estou vendo apartamento no sul da Alemanha, não para mim, mas estou vendo apartamento no sul da Alemanha, e o preço mais baixo que eu tenho achado de apartamento na cidade de Regensburg, por exemplo, é 500 a 600 euros por mês, tá? Isso é um apartamento de um quarto, sala, cozinha, uma kitnet. A mesma configuração de apartamento no norte da Alemanha, em Hannover ou em Braunschweig, onde eu vivi, você acha por, como eu disse, 250 a 300 euros, entendeu? Então, varia muito. Se você for para Munique, isso pode chegar a 800. Realmente, não tem como você falar, na Alemanha o seu apartamento vai custar tanto, e você vai lá e vai achar aquele apartamento por esse preço. Existe também a possibilidade, como também já falei no post acho que um post que eu fiz há 4 ou 5 anos já, que eu mostro como você faz para alugar um apartamento na Alemanha, uma coisa assim. Lá tem a possibilidade de você viver numa república, e república o quarto vai sair também por 250, e o legal da república é que você vai fazer vários amigos, com certeza, e você vai poder se você tiver sorte, você vai viver só com alemães, e você vai poder também dar uma treinada no seu alemão, tá? Então, eu recomendo que você olhe o site o link dos sites que eu coloquei nos comentários. Quando eu botei o link lá, você tinha alguns apartamentos por esse preço. Pode ser que isso já deve ter um mês e meio, pode ser que agora esses apartamentos não estejam mais disponíveis. E falando em apartamento, deixa eu dar mais uma dica para quem está a fim de achar apartamento na Alemanha para vir estudar, apartamento estudantil, né? Porque se você não está vindo para a Alemanha, se você não está indo para a Alemanha estudar, você pode alugar uma coisa melhor, né? Mas para quem está indo para lá estudar, e tem uma faixa de apartamento que são os apartamentos estudantis, a melhor época para você achar esses apartamentos, tá? É sempre por volta de julho, junho, porque é quando o semestre está terminando, tá? E aí o semestre termina, muitas pessoas elas vão se mudar, porque elas terminam o curso, ou elas vão simplesmente viver em outro lugar, ou vão fazer um estágio em outro lugar, e elas acabam não conseguindo, não podendo ficar mais naquele apartamento que elas alugaram. Então tem uma enorme oferta de apartamentos livres em junho e julho, que é o final de período na faculdade, né? Já em agosto, setembro, eu diria até que julho já é, né, um pouco assim tarde, mas principalmente agosto e setembro vai ter um declínio de oferta de apartamentos, porque essa vai ser o momento em que todo mundo está chegando naquela cidade onde eles vão estudar, e eles estão buscando apartamentos para iniciar o semestre em outubro, tá? Então vai ser comum, se você estiver lá, você liga para a pessoa que está alugando apartamento, e você pede para marcar para ver o apartamento. Você chega lá, tem 10 candidatos.
junto com você, né, para aquele apartamento. Então esse é um momento difícil, tá? A mesma coisa acontece porque na Alemanha você tem 2 semestres, tem o semestre de verão e o semestre de inverno, tá? Então, se você está iniciando no semestre de inverno, seu estudo, queira ir buscar apartamento em junho, julho, que é o melhor momento, tá? Se você está iniciando o seu curso no semestre de verão, então você vai iniciar em março ou abril. Você vai iniciar em março ou abril, final de março, início de abril. O que significa que as pessoas vão estar buscando sair dos seus apartamentos por volta de janeiro, tá? Porque é quando o semestre vai chegando ao fim e as pessoas vão tentando desocupar os apartamentos e vão buscando pessoas para ocupar o apartamento delas. Então, eu acho que janeiro, né, também uma boa época de começar a procurar apartamento se você quer chegar na Alemanha por volta de março, início de março, né, que é para começar a estudar em final de março e início de abril. Tá? Então essa é a dica que eu deixo para conseguir apartamento por um preço mais baixo. Também, falando de apartamento, tem a possibilidade, tem também sempre, se você está indo para a Alemanha e ainda não tem nada, não tem nenhum apartamento, está difícil achar, uma possibilidade é você tentar achar o que eles chamam de Zwischenmieter. E isso é traduzindo seria tipo o aluguel entre aluguel, entendeu? Que é mais ou menos assim, uma pessoa, ela já tem um apartamento, está alugada, está vivendo nesse apartamento há um tempo, mas ela tem que viajar do exterior para fazer um mestrado em, sei lá, num país qualquer ou numa cidade qualquer, e essa pessoa gosta do apartamento, mas não pode viver nesse apartamento durante um período de 2 ou 3 meses, eles vão sublocar esse apartamento, entendeu? Então você pode sublocar um apartamento por um período de 2 ou 3 meses de alguém. A vantagem é que o apartamento já está mobiliado, é só você chegar, entendeu? E porque isso é uma coisa assim mais, assim, menos formal, as pessoas costumam alugar assim com mais, às vezes é quase emergencial. As pessoas costumam alugar, mas querer alugar de qualquer maneira, entendeu? Então você tem uma possibilidade de repente tentar achar um preço um pouco menor e você ganha um tempo para você depois tentar achar um apartamento fixo que é para você ficar depois que a pessoa retornar pro lugar onde você está morando, né? Eu acho que essas são as perguntas desse hangout de hoje. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu não vou falar nesse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo e isso vai especialmente para o pessoal que está vindo para cá acompanhado. Acompanhado eu digo o pessoal que está vindo para cá com suas namoradas ou com seus namorados, tá? E o motivo que eu quero falar sobre isso com vocês é porque foi a minha situação. Foi como eu cheguei na Alemanha. Na época eu tinha uma namorada que veio comigo do Rio e nós vivemos várias experiências quando a gente chegou na Alemanha. E aí tem uma coisa que eu gostaria de dar só dar minha opinião sobre alguns pontos que vocês devem sempre levar em consideração, especialmente porque eu vejo que o pessoal que está vindo, o pessoal que deixa comentário para mim, ninguém está vindo para cá na moleza, entendeu? Pelo menos pelos comentários eu vejo que o pessoal está vindo aqui para meio que batalhar mesmo, para, né, conseguir fazer valer o dinheiro que a pessoa está trazendo e conseguir lutar e tentar uma chance, tentar ter uma vida melhor e tentar subir. E ninguém está na maremança, eu acho, em termos de que vai chegar aqui e ficar de bobeira. Aqui não, né? Por favor, eu estou na China, na Alemanha. Ninguém tá. Eu não vejo isso nas pessoas. Então eu acho que nós estamos. As pessoas com quem eu tenho me comunicado, elas são muito. A mentalidade, o pensamento é muito próximo do que eu estava pensando quando eu estava antes de eu ir para a Alemanha. E tem umas coisas que eu na época não sabia, que se eu soubesse na época o que eu sei hoje, muita coisa não teria acontecido. Então, a próxima vez que eu fizer um vídeo, vai ser mais assim, uma dica mais para, não muito assim de Alemanha, mas eu acho que de relacionamento em geral, se vocês me permitirem, né? Mas até lá, eu quero desejar a vocês uma excelente... Bom, deixa eu ver, aqui são
8h15 da noite, aí são 9h15 da manhã de quinta-feira, de quarta-feira. Então eu quero desejar a vocês um excelente dia, um excelente fim de semana, tá? E que vocês continuem acessando o site, continuem mandando as perguntas. Novidades em relação ao site. Bom, novidade é que eu coloquei lá aquele formulário para vocês olharem se a universidade de vocês pode ser reconhecida na Alemanha. Eu estou com a ideia de fazer mais 2 formulários desses. Um é para salários na Alemanha. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de saber quanto que é o salário na Alemanha. Eu posso responder isso para vocês, mas eu posso também fazer um formulário lá e você mais ou menos ver pela sua formação e o ramo onde você quer trabalhar, mais ou menos o quanto você pode esperar em ganhar. Tá. No mais, tenho mais nada para falar. Assim, eu gostaria de desejar a todos nós boa sorte na Copa. Eu sei que muitos de vocês estão ocupados com isso nesse momento, então divirtam-se. E eu espero poder fazer um vídeo assim o mais rápido possível.